Olá, vamos conversar um pouquinho sobre a medida provisória 927 e a medida provisória 936. Essas duas medidas provisórias, elas vieram no início da pandemia do Covid-19, então quando nós estávamos para ir aí para o isolamento social, e por meio dessas duas medidas provisórias, foi oportunizado que o empregador tomasse algumas atitudes, tomasse algumas medidas para o seu empregado, para impedir muitas vezes que esse empregado tivesse a rescisão do seu contrato de trabalho. Dentre essas medidas, foi possibilitado, então, o trabalho remoto ou home office, foi possibilitada também a suspensão do contrato de trabalho. E aí, quando a gente fala em suspensão do contrato de trabalho, nós precisamos entender que a suspensão fez com que esse empregado deixasse de receber o seu salário. Além disso, também não foi oportunizado para aquele que teve o seu contrato suspenso, não vai contar como tempo trabalhado, não vai contar para 13º salário, não vai contar para férias. Então isso precisa ficar muito claro, tá? Porque a suspensão é uma paralisação da atividade. Então eu não tenho nada, não tenho direito a nada. Para aqueles que tiveram o seu contrato suspenso, eles ficaram aí muitas vezes dependendo das suas reservas econômicas para conseguir se manter nesse momento da suspensão do contrato. Uma terceira possibilidade foi a redução da jornada de trabalho. Pela redução da jornada de trabalho, o empregador tinha 3 escolhas. Ele podia reduzir 25%, ele podia reduzir 50% ou ainda ele podia reduzir 70%. Isso ficaria a critério do empregador e a critério também considerando a atividade realizada pelo empregado. Aquela diferença salarial, então se eu reduzir 50%, os outros 50% seria por conta do governo federal, que faria um repasse desse valor para a população, tá? Cada uma dessas medidas, uma vez que o empregador resolvesse adotá-las, era necessário que ele informasse ao governo federal, ao órgão responsável, que ele faria parte desse programa criado pelo governo, porque se eles recebessem alguma denúncia, se houvesse uma fiscalização, eles saberiam que a empresa já estaria fazendo parte desse programa e que foi essa uma das alternativas tomadas por ela para que ela continuasse, então, desenvolvendo a atividade daquele empregado, tá? Ela não poderia fazer isso sem informar. Isso porque nós estamos falando num principal fator aqui. Tudo isso impactou diretamente no salário desse empregado. Então, como impactou diretamente no salário do empregado, nós precisamos lembrar do princípio da irredutibilidade ou intangibilidade salarial, que eu não posso reduzir o salário desse empregado. Eu não tenho essa autorização dentro dessa relação de trabalho, tá? Aí, com o passar do tempo, foi visto, vale lembrar, que a medida provisória ela tem um prazo de 60 dias, foi visto que o tempo passava e a pandemia não, o tempo passava e a pandemia não. Então, durou 60 dias, depois elas foram prorrogadas por mais 60 dias, até que veio então a Lei 14.020 de 2020, que transformou aquela medida provisória em uma lei, possibilitando que ela continue sendo aplicada, ainda que nós estejamos aí num estado de calamidade pública, ok? Então, continua valendo a medida provisória, aquilo inicialmente que nós tínhamos na medida provisória 927. A 936 não mais, certo? Então, espero que tenha te ajudado de alguma forma esse conteúdo e espero você em outra oportunidade. Tchau!